Vamos ao vivo agora, minha gente. Terminou, meu diretor? O julgamento? Terminou agora. Caso Clemente, o comerciante que foi assassinado na porta do estabelecimento comercial no Siqueira Campos. Marcos Couto, 3 anos do crime. 4 suspeitos de matar o Clemente José Soares, de 46 anos. Na verdade, são 6 pessoas. 6 pessoas, ele tem 42 anos. Corrigindo tudo aqui para você ao vivo. Marcos, qual foi o resultado desse julgamento? Boa noite. Boa noite, Mariana. Foi uma variação de penas, porque cada um tinha uma particularidade. E por isso, você observe aqui, são vários advogados para defender os 6 réus. Eu gostaria que o nosso repórter cinematográfico pudesse mostrar esses advogados que prontamente estão aqui à disposição do Cidade Alerta Sergipe, da TV Atalaia e a TV dos Sergipanos. E aqui, Mariana, foram 6 réus, 2 foram absolvidos. E dos absolvidos está aqui, Dr. Fernando, José Fernando, o cliente dele foi o Vitor Santana. Doutor, por que o seu cliente foi absolvido? A defesa conseguiu comprovar que não houve participação de Vitor no crime, não houve participação, apesar do tempo e do processo ter sido extenso, a gente conseguiu comprovar que não houve participação efetiva de Vitor. E aí, graças à atuação da defesa, Vitor foi absolvido, processo encerrado com mais de 15 horas de júri e o processo foi encerrado com a absolvição do nosso cliente. Agora, eu vou aqui ao outro, eu não sei se é porque deu um problema aqui na questão da luz. O repórter cinematográfico, eu mostro para cá, doutor, só um pouquinho mais próximo. Aqui estão esses 2 advogados que defenderam o doutor Paulo Ricardo. Paulo Ricardo estava sendo apontado em membro participante do crime. Só que ele foi convidado pelos colegas a irem beber. E no dia do crime ele ficou dentro do veículo. Por isso ele foi absolvido. E doutor Vitor Machado e Carlos Machado que irão falar conosco agora. Inicialmente aqui, doutor Carlos Machado. É exatamente isso? O Paulo Ricardo estava dentro do carro e por isso ele foi absolvido? Boa noite. Boa noite a todos. Exatamente, Marcos. A denúncia narrou que Paulo Ricardo estava dentro do carro, foi comprovado que ele estava dentro do carro. Entretanto, a defesa conseguiu trazer para o conselho de sentença que, apesar dele estar ali, não existia liame subjetivo, não existia acordo. Sequer ele sabia que o outro corréu iria fazer aquele crime, iria praticar aquele ato criminoso. Então, hoje ele foi absolvido, já voltou ao retorno do seu domicílio e, graças a Deus, a justiça foi feita. Doutor Vitor Machado e aqui falou comigo, doutor Carlos Machado, os advogados de defesa do Paulo Ricardo. Como já alegaram os advogados, ele foi inocentado porque dentro do veículo não dava nem para ouvir o barulho dos disparos de arma de fogo. Eu vou convidar aqui agora os outros advogados. Começando aqui inicialmente, doutor Felipe, né? Doutor Felipe, por favor. Doutor Felipe é um dos advogados responsável em defender o Wendel Silva Diniz. Esse foi condenado. Doutor Felipe, boa noite para o senhor. Qual foi a pena para o seu cliente e a participação dele? Boa noite a todos. Infelizmente, ele foi condenado a 14 anos. O Conselho de Sentença decidiu condená-lo, apesar da defesa ter conseguido comprovar toda a sua inocência. Mas, infelizmente, o Conselho decidiu condená-lo em 14 anos. 14 anos. Muito obrigado pelas informações. Aqui, doutor Danilo Ferreira. Doutor Danilo Ferreira, advogado doutor Danilo Ferreira, defendeu o Joilson. O Joilson era apontado no processo como sendo o responsável em deflagrar os tiros contra o senhor Clemente. Ele foi condenado, réu confesso, e qual a pena? Boa noite. Boa noite. Então, o Joilson foi condenado a 12 anos de reclusão. Entretanto, a defesa entende que houveram alguns vícios durante toda a instrução, todo o desenrolar do júri, e estaremos recorrendo da decisão, certo? A gente vai pedir a anulação do júri, né, até mesmo porque dessa pena foi acrescentada 2 agravantes e a defesa compreende que ainda existem esses agravantes. Então, o recurso é tanto pela anulação do júri por completo, também para a retirada desses agravantes. Muito obrigado pelas informações. Agora, finalizando aqui, a gente mostra esses 3 advogados. Doutor Henrique, doutor
Danilo, Dilton e aqui doutor Anselmo Júnior. Aqui esses 3 advogados é em favor do Alexandro. O Alexandro estava apontado no processo como sendo o mandante do crime, que segundo informações que foram colhidas pela polícia e no julgamento, é que o Alexandro era parente do Alan, que teria praticado suicídio, em depressão, que foi isso que foi alegado. Contanto, o Alexandro, enraivado, chateado, teria pedido a morte do senhor Clemente, devido a uma dívida. E agora foi, aqui em julgamento, ele foi condenado por este crime. Doutor Anselmo, quais as informações? Boa noite a todos. Então, como foi bem falado, Marcos Couto, o Alexandro ele foi apontado, segundo a denúncia, que teria revolta em razão da morte do seu irmão. Então, hoje, o Conselho de Sentença, nós respeitamos a decisão do Conselho de Sentença, porém não concordamos. E estaremos entrando com o recurso, visto que a decisão foi totalmente contrária à prova dos autos. Infelizmente, um apontamento ainda na fase indiciária, que não se condena apenas por elementos de informação. Então, assim, totalmente contrária à prova dos autos. Então, o Conselho de Sentença decidiu condenar o senhor Alexandro, mas na sessão plenária, o Ministério Público fez menção ao silêncio parcial do réu, e isso é uma causa de nulidade absoluta. Então nós vamos porque leva um prejuízo ao réu, bem como a votação dos jurados também foi totalmente contraditória entre quesitos. Por conta disso também estaremos buscando essa anulação, entendeu? Então, como os quesitos foram votados em contradição, o que levou à condenação de Alexandre, então, em razão disso, nós estaremos também apresentando um recurso de apelação, bem como a votação ter sido totalmente contrária à prova dos autos. A condenação dele foi em 14 anos. Então, o juiz-presidente aplicou a pena base de 12 anos, e em razão das qualificadoras que foram também votadas pelo Conselho de Sentença, houve um aumento de 1/6 da pena, totalizando uma pena de 14 anos de reclusão. Muito obrigado aos demais advogados, renomados advogados, que estão aqui no Fórum Comércio no Bessa, exatamente nesse processo problemático. E finalizando, a informação é que o Alexandre seria o mandante, o Joilson seria o atirador, e com isso gerou todo esse processo. E a causa seria uma dívida do senhor Clemente cobrando ao irmão do Alan, que teria praticado suicídio. Contudo, o Alexandre teria encomendado a morte do senhor Clemente. Essa é a história que veio para aqui no Fórum Comércio no Bessa. 4 foram condenados e 2 inocentados. Mariana. Muito obrigada, viu, Marcos, pelas informações. Eu preciso